Sofia, traz o carro de reanimação. Inicia compressões. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio da Saída de Vela. Eu sou a Valéria. Eu sou a Sofia. E hoje, o episódio de hoje é sobre a área de obstetrícia. Ou os estágios de obstetrícia. Vamos aqui fazer um mix das coisas. Eu gostava de começar por dizer que a obstetrícia é uma área super, super diferente de todas as outras. Cirurgia, medicina, saúde familiar, psiquiatria. É muito diferente, tem rotinas próprias, os serviços são muito diferentes, a própria dinâmica da equipa, o modo, a forma de abordagem é muito diferente. Nós acabamos agora o nosso estágio de obstetrícia e gostámos muito. Dizer também que a obstetrícia engloba tudo da saúde da mulher, ou seja, tanto da saúde materna como a obstetrícia dos cuidados à mãe, ao bebê e à família. Exatamente. Por exemplo, olhem, o estágio onde estive numa maternidade aqui em Lisboa. Gostei muito deste serviço e a Sofia esteve num centro de saúde. Eu estive num centro de saúde aqui também em Lisboa e para nós estivemos assim em serviços um bocadinho diferentes, não é? Bastante diferentes. Porque uma maternidade, não é? Que o teu era praticamente uma maternidade, uma clínica sim. É diferente de um centro de saúde, onde é mais virado para as consultas e para outro tipo de acompanhamento, mas eu acho que no fundo os nossos estágios, estou aqui a pensar agora, complementam-se imenso, porque é mesmo a base está lá, que é a obstetrícia, os cuidados à mãe, ao bebê, à família, mas complementam-se imenso porque, por exemplo, eu, que estive mais no centro de saúde, que era mais virado para as consultas e para o acompanhamento de toda a gravidez. A minha rotina no centro de saúde também era diferente um bocadinho da Valéria, porque o centro de saúde é assim, digamos, um bocadinho mais organizado e mais calminho, porque eu chego lá e vejo quais são as consultas que estão programadas para esse dia. Chegava lá sempre às 9 da manhã. E sabes sobre o que é que vais falar, não é? Exatamente. Vês a idade estacional da senhora. Exatamente, é isso mesmo. Chego lá, vejo as consultas que estão programadas, para as horas que estão programadas e via sempre um bocadinho das utentes que vinham, porque há lá muitas utentes, eu não conhecia todas, e via a idade estacional, que é as semanas com que a grávida está de gestação. Via se havia alguns cuidados, por exemplo, se havia algum diabetes estacional, a hipertensão, se o índice obstétrico da senhora, para haver assim alguns pormenores daquela gravidez e com isso ia planeando a consulta, o que é que ia dizer, o que é que não ia, junto com a minha enfermeira orientadora, o que é que era necessário, que ensinos é que era necessário fazer. Também era mais por aí que eu me organizava, ok, se uma senhora que está de 8 semanas não é o mesmo uma senhora que está de 36 semanas, hein? Claro. Temos de falar aqui de coisas distintas. Mas basicamente o que se fazia nas consultas era fazer o acolhimento, a apresentação toda, depois tinha de se questionar se havia alguns exames para fazer, ou uma ecografia, ou um exame à urina, ou algum exame ao sangue que fosse necessário fazer se já estava feito e se não tivesse, encaminhar para o respectivo sítio. E depois, se havia alguma dúvida, e com isso fazer os ensinos. Eram toda à base da alimentação, o que é que as mães, então, se fosse a primeira gravidez, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso, sobre o descanso, porque muitas mães até já estavam às vezes 30 semanas e ainda estavam ali a trabalhar e nós temos de descansar. Era muito assim, depois sobre também o exercício físico, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. E depois, por acaso, já fosse uma gravidez assim já há 30 semanas para a frente, já começávamos a falar do enxoval do bebê, se o quarto já estava pronto, se já tínhamos roupinhas, se já tinha o plano de parto, que é um texto, assim, digamos assim, que as mães lá também deves ter visto imenso isso, que as mães escrevem a dizer o que gostavam que fosse feito no parto e como é que gostavam que as coisas fossem feitas, pronto, para ter ali os seus direitos. Que, by the way, às vezes nunca corresponde à realidade. Ouvi muito às isso vezes, lá. Muda drasticamente. Mas sim, realmente completam-se na medida em que, imaginem, eu agora quero engravidar. Vou, se eu quiser, não é? Vou ao hospital ou ao centro de saúde e vou ser acompanhada. Primeiro tenho as consultas de planeamento familiar, não é? Depois então vou ter com a Sofia, para as consultas de saúde materna e obstetrícia. São mais ou menos durante uma gravidez, são 6 consultas, se não me engano, que têm de ser pelo menos 6.
Pronto, então depois, quando chegar a altura do bebê Quando nascer, chega quase, há a preparação tudinha, toda. E exatamente. dizer aqui também que lá numa centro de saúde também havia as aulas de preparação para o parto, Sim, é que eu muito também importante. assisti, adorei, foi mesmo tão fixe, porque havia-se ali mesmo, foram feitas online por causa do Covid, mas estarem ali as mães todas e havia uma interação As diferente, questões, não é? as questões Tudo. todas, e acho que ali até tinham mais à vontade de fazer questões, porque como estava tanta gente, acabavam por se completar também Exato. muitas. Adorei a dinâmica das aulas de preparação. E também é mais um complemento, então, claro, que eu também fiz com o Centro de Saúde. Tinha, era as consultas e depois as mães também tinham as aulas todas, onde Exato. ensinavam o banho e aquelas coisas todas, mas que depois, então, vem o bebezinho. Vem o bebezinho. E para onde é que vem o bebezinho? Bem, vem para uma maternidade, Exato. não é? Ter cavaleiro. E ter comigo. E então a família, não é? A senhora e o acompanhante, que pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser a doula, que tínhamos muito também, pode ser a mãe da senhora. Exato. Pronto, pode ser quem ela quiser, só pode ter um, agora dependendo do hospital, não é? Mas agora durante o Covid é só um acompanhante. Pronto, nós recepcionamos os senhores a ver se têm teste de Covid negativo ou não. Isto mesmo dependendo do hospital, porque há hospitais que podem entrar com teste positivo, dependente, não é? Em urgência, claro. Pronto, recepcionamos, fazemos então a visita pelo serviço, a visita ao quarto, explicamos tudo como é que acontece, quando é que os turnos trocam, quem é que os vai atender, o que é que vai ser feito, se têm questões que a obstetrícia, se eu pudesse definir a obstetrícia numa palavra, eram dúvidas. Sim. É ensinos para a saúde a toda a hora, tu tens de estar sempre preparada com tudo, porque vão sempre, todos os dias, aparecer uma pergunta que tu ou não sabes responder, não é? Porque nunca te fizeram pergunta, ou porque, pronto, é natural as pessoas... E quando é a primeira gravidez ainda, sim, lá eu vi não, muito e no olha centro de que saúde. tenho visto muito lá, tenho visto, não, vi, Sim. agora já acabou. Mesmo no segundo ou terceiro filho, as pessoas ainda têm questões. Pois, E é sempre totalmente novo. natural, Claro. porque cada filho é um filho, não é? E não tem nada a ver um E com o cada outro. gravidez é uma gravidez. Exatamente, portanto, super viável. E então, pronto, é isso. Depois imaginem que começa a entrar em trabalho de parto, ou é o trabalho de parto induzido, vem o anestesista e coloca então o catéter epidural, se a senhora quiser, temos de atender sempre ao plano de partos, Claro, as necessidades. Há senhoras que não querem estagiários, há outras que Exato. se calhar não queriam, mas que depois aceitaram, nós perguntámos e aceitavam. Pronto, depois isto tudo se dá até que chega ao parto. Não é? O parto é uma experiência muito engraçada. É um momento. É um momento muito emocionante, então, para uma estudante que vi aquilo pela primeira vez, claro. a mim foi incrível, foi muito giro. E pronto, a primeira vez que eu vi o parto foi uma cesariana até, Ainda nem por foi cima. parto vaginal, portanto, foi a primeira, juntei tudo, foi a primeira cirurgia, foi o primeiro bloco, que eu nunca tinha entrado num bloco de partos, não é? Um parto, bem, olha, aquilo Foi uma festa. foi uma festa, foi assim mesmo uma coisa. Eu estava ali, parecia que não estava. Tipo, eu olhava para tudo e pronto. Mas foi muito incrível. Pronto, depois ver o bebê nascer, eu tive a oportunidade de vestir logo o bebê, portanto, foi tudo a primeira vez. Pronto, e então realmente a senhora tem o parto, depois é cozida e tudo mais, vem para o seu quarto outra vez. E pronto, e daí dá-se o internamento, que é Exato. a fase em que as senhoras têm mais dificuldades, né? Porque é tudo novo para elas. E nós damos um bocadinho de apoio. O que é que nós damos apoio? À amamentação, às dores que a senhora tem provenientes do parto, as questões que o pai tem também, como é que se troca a fralda, como é que não se troca, como é que vão fazer em casa. E pronto, depois passando o internamento começam os ensinos para a alta, não é? Como é que agora vamos para casa com o bebê, agora como é que vamos fazer? Pronto, então nós explicamos tudo e naturalmente corre sempre tudo bem, porque depois há sempre um projeto de follow-up, não é? Para perceber como é que as pessoas estão a dar em casa. Mas sim, realmente, e é uma rotina completamente diferente dos outros estágios. É mesmo. Porque imaginem, quando tu em medicina ou cirurgia, não interessa. No internamento. No internamento, normal, dito normal, tu entras, passas o turno, não é? Entras às 8, das 8 às 8h30 é passagem de turno, depois às 9 vais logo dar medicação, às 10 vais apoiar nas higienes e ver a alimentação, às 11, meio-dia, dás outra vez a medicação, vês se está tudo bem, há procedimentos para fazer, fazes os procedimentos.
Depois é o almoço. Depois do almoço vais ver os débitos, vais ver as eliminações, vais ver tudo. Dás a medicação outra vez, vês o que é que a pessoa precisa. É muito mais ritmado. Fazes os registros no computador. Passas o turno e vais para casa. Portanto, e amanhã vai ser a mesma coisa. É sempre a mesma rotina. É sempre a mesma praticamente. rotina. Pronto, em obstetrícia não é de toda a mesma rotina. Eu um dia posso estar, entro no serviço às 8, das 8h30 passo o turno e daí o que é que me vai acontecer? Eu não sei. Conforme as senhoras que me forem atribuídas, a família que me for atribuída vai ser completamente diferente. Por exemplo, eu posso dar exemplos. Tinha o quarto 1 e o quarto 2 atribuídos. 2 senhoras, ambas tinham parido ontem. O que é que eu tinha que fazer? Numa, ela estava super queixosa com a amamentação, que lhe doía os mamilos, que não se estava a adaptar bem, não sei o quê. Portanto, eu naquela tinha que dar era atenção na amamentação. Depois, como tinha passado já as 48 horas, ou as 24, não sei o quê, perguntava, querem banho, querem dar um banho? Pronto, tinha que fazer os ensinos do banho. Mas ele acabou de mamar agora, ou vai mamar agora. Então, eu volto daqui a bocado. Portanto, mesmo que eu quisesse planear, as senhoras é que me iam dizer o que é que eu ia fazer ao longo do dia. Portanto, era dar os banhos, depois era vacinar, fazer os rastreios aos bebês, aos ouvidos, ao coração, para ver se tinham doenças. Fazermos os testes de pezinho numa fase mais avançada, claro. Sei lá, fazer, se for preciso, colheitas de sangue ou recém-nascido, fazíamos. Portanto, isto... é completamente diferente, não tem mesmo, é um mundo, é diferente. Pronto, e realmente o que eu gostei mais no meu estágio foi mesmo essa parte de ver partes que eu nunca tinha visto. Foi assim mesmo espetacular. E depois também receber as críticas no sentido construtivo das senhoras e os elogios que eu recebia. O reforço positivo que é tão importante para nós, não é? E sinto que baralhei-me aqui um bocado nas minhas ideias, porque eu gosto tanto desta área, gostei tanto que eu quis dizer tudo e não disse nada. E a Valéria nem era nada ligada à obstetrícia. Era das áreas que eu menos gostava. Mas pronto, realmente era isso. Era surpresas. Depois tínhamos que avaliar fisicamente a senhora, tínhamos que avaliar o recém-nascido. Pronto, se vocês quiserem assim mais dicas ou informações mais pertinentes sobre a área, depois podem-nos dizer que nós fazemos mesmo um enfoque mais nesta área. Pronto. E depois desse mundo todo e dessa magia toda, que eu acho que é mesmo momentos mágicos e inexplicáveis, não é? Eu nunca passei por isso, mas só de ver e de ouvir falar, um parto é mesmo ali um momento mesmo significante. E depois disso, depois de passarem então pelo parto, pelo todo o internamento e terem alta do internamento, vão para casa com o bebê e depois voltam a ser seguidos no centro de saúde, ou seja, depois voltam à Sofia. Portanto, isto é Sofia, Valéria, Sofia. E depois, eventualmente, Valéria outra vez, porque se quiserem ter outro bebê, se quiserem ter outro bebê, vão para lá sempre. E depois voltam ao centro de saúde, voltam a mim, e depois aí é o acompanhamento ao bebê e também à mãe e à família e pronto, o acompanhamento todo do bebê. O que é muito importante nos primeiros dias é ir seguir o peso do bebê. Normalmente os bebés vão todas as semanas durante o primeiro mês de vida para se pesarem e verem se está tudo a correr bem com a amamentação ou com o aleitamento artificial, de acordo com o que as famílias decidirem, e verem se o bebê está a ganhar peso, se por acaso não tiver, que alternativas é que fazemos. Tínhamos muito esses casos. Houve uma bebê que teve muitas semanas no centro de saúde porque não ganhava peso, então tiveram de pôr suplementos e isso, e é estar atento se o bebê está a aumentar bem de peso, se não, depois também é fazer os testes do pezinho, que também... Nós lá também faziam, mas como o teste de pezinho é feito mais entre o terceiro e sexto dia, já apanha muito depois o centro de saúde alta. E então lá também fiz muito testes de pezinho, adorei fazer, porque os bebés são tão queridos, a sério. Eu via os bebés e tu lá devias sentir a mesma coisa. Eu via os bebés, eles são tão fofinhos, e depois pegar nos bebés e eu só pensava, Sofia, tu só queres que daqui a 10 anos tu tens 0 euros na tua conta bancária, tu não estás pronta para isto agora. Mas eu ficava tão lindos, porque eram mesmo fofinhos. E depois fazer o teste de pezinho, que é um teste que é o rastreio das doenças metabólicas, que é uma picadinha no calcanhar, e depois aquilo vai para a análise, vai para
para se verificarem se têm certas doenças que são diagnosticadas a Como, partir por exemplo, a fibrose quística, da fibrose que nós temos cá em casa, hipotiroidismo. hipotiroidismo. São as doenças metabólicas que são verificadas através desse teste. E então adorei fazer, de explicar aos pais como é que está, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, e depois de fazer o teste ao bebezinho, ele chora imenso, mas Pois é, custa, mas gostei muito de fazer, ter essa interação. E é isso, e é depois seguir também a mãe, a ver também como é que a mãe está no peso, avaliar o peso, avaliar sempre a tensão arterial e ver se há alguma dúvida na amamentação, no descanso, na higiene, e isso também acompanhar a mãe no seu pós-parto, porque também é importante ver como é que a mãe está a reagir. Havia muitas mães que às vezes não estavam a lidar tão bem, outras que estavam a lidar melhor, e então é todo um apoio também à família, e também gostei muito dessa parte. Olha, e eu empolguei-me tanto que escrevi um texto. Ai, Valéria, vocês têm de ouvir o texto. Está no nosso Instagram. Ai, meu Deus. Olha, empenhei-me tanto. Eu senti-me uma poeta, uma verdadeira poeta, depois de escrever isto. Sim, é aquela coisa que sentimos tanto, temos de pôr no papel. Então Exatamente. a Valéria vai-vos ler. Achas que posso ler? Lê, Achas lê, que é lê. pertinente ler? Eu acho que é muito pertinente ler. Então eu vou ler, assim com aquela voz de narrador do do Discovery Channel. Do Discovery Channel. Força. São 18h35. Estás com fome e vais só pôr uma bolacha à boca antes de teres que entrar para o bloco de partos. O turno está caótico e doem-te as pernas de tanta correria. Sentas-te, comes e vês qualquer coisa das mensagens que tens por ler. Vês os stories dos teus amigos na praia e a passear todo o tempo maravilhoso que tens estado. Ficas com a inveja da boa. E, entretanto, acabou o tempo da tua pausa. Já estão a transferir a grávida para o bloco. Entras no instante na sala de desinfecção, desinfetas as mãos, colocas uma touca e um cobre-botas. Vês o acompanhante da grávida ansioso em marcha lenta atrás da cama e quase consegues sentir a sua ansiedade, porque, afinal, este é o momento mais importante para a transição das suas vidas, dirias tu, a transição para a parentalidade. Pedes-vos para aguardar um pouco enquanto preparamos a sua mulher e a sala. Colocas os EPIs ao senhor e esboças um sorriso tranquilizador. Entras na sala, é uma cesariana. Pedes à senhora para se sentar na maca, questionas o seu nome e quem vai nascer e se é o primeiro filhote. E ela diz, sim, é a primeira e chama-se Esperança. Diz-te ela com um sorriso nervoso e emocionado ao que respondes. Ah, que bom, estou ansiosa para conhecer a nossa Esperança. E explicas detalhadamente o que virá a seguir, que é a preparação do material para a cirurgia. Mais necessariamente para a avaliação e para a analgesia por catéter epidural. Colocas os elétrodos para o ECG de 3 derivações. O amarelo do lado esquerdo do coração, não é? Pelo amor à enfermagem. O vermelho do lado direito e o verde mais abaixo porque a relva está sempre em baixo. A braçadeira para a monitorização da tensão arterial e o oxímetro. Pronto. Pedes para aguardar enquanto vais perceber se precisam da tua ajuda. E não precisam. A medicação e os materiais já estão preparados, bem como a estação de recepção ao recém-nascido, com uma maca aquecida cujo nome técnico não te lembras, a vitamina K e a primeira roupinha do bebê. O anestesista chega, a técnica de inserção do catéter epidural dá início, explicas à grávida o procedimento e o posicionamento e para o manter abraça-la fazendo festinhas nos ombros até ao final do procedimento. E ela agradece. Deitas a senhora na maca. Os obstetras que já se equiparam começam a desinfetar o abdômen com uma espécie de betadine, difícil como tudo para sair da pele. Colocam os campos esterilizados à volta do abdômen que impossibilitam quer a grávida, quer o acompanhante que vejam o que se está a passar. Vais chamar o acompanhante, pergunta se está preparado e pedes, por favor, para não tocar em nada do que é verde. Ele entra, senta-se ao lado da sua mulher, que neste momento já se encontra para lá da parte da Holândia, e os obstetras começam então a incisão por todas as camadas, pele, músculo e útero. Uma das enfermeiras calça as luvas e aquece um pano para receber o recém-nascido e tu vais chamar a pediatra para vir avaliar o recém-nascido. Perguntas à senhora se está tudo bem, ela diz que está mal disposta e o anestesista administra antieméticos. Entretanto, já consegues ver a cabeça da Esperança, que, naquele momento, quase se assemelha à luz ao fundo do túnel que tanto procuramos constantemente. A Esperança era essa luz para os pais, depois de várias tentativas de gravidezes falhadas. Olhas para o relógio, são 18h57 e apostas para ti mesma se será aos 57 minutos ou aos 58.
que nasce. Se precisará de ventosa ou fórceps. A esperança é extraída a ferros. Foi difícil, mas no final tudo correu bem e a recém-nascida apresentou-se ao mundo com boa a pegar. Foi mostrado aos pais babados e lavados em lágrimas enquanto encostavam as faces carinhosamente. Felicitas o casal. A esperança é observada pelo pediatra, era administrada a vitamina K e foi pesada. 3 kg, 989 gramas. Uau! E é este o último estadio da tua permanência no bloco de partos, em que a magia acontece. O contacto pele a pele do recém-nascido com o pai/mãe. O amor, a alegria e os sonhos e as expectativas que nas paredes refletiam de tanta luz que continham. Sentes algo quase indescritível enquanto a puérpera te agradece pelo carinho. Sentes-te de coração cheio e tens a certeza de que estás no caminho certo e que estás realmente onde precisas estar. Que lindo, Valéria! Portanto, se nunca tiveram num bloco de partos, espero que isto tenha ajudado pelo menos a visualizar. Uma viagem assim... Exatamente. Visual do que... Visual e virtual. E virtual, Exatamente. aqui a ouvir. Não, o texto está muito bonito e acho que dá para sentir mesmo e dá para perceber mesmo o que é assistir a uma cesariana. Deve ser mesmo uma sensação inexplicável. E pela primeira vez, eu, claro que misturei alguns detalhes com todos os partos que eu vi. Claro. Mas sim, é isto. Eu não inventei nada, portanto, tudo o que eu escrevi, eu vi. É mesmo isto que acontece. Eu, por acaso, tenho pena de não ter assistido a partes, porque no centro de saúde não há, não é? Claro. Mas gostava muito de ter assistido, mas ainda tenho muito tempo e por isso também vou querer experienciar isso, porque deve ser mesmo momentos... E tu vais ter jeito para a área. Achas? Eu vejo-te muito nessa área. Ai, eu adorei, porque eu gosto muito de estar lá com os bebezinhos. Mas está mesmo muito giro, Valéria. Parabéns. Obrigada. E queres contar assim mais alguma história ou mais alguma coisa que tenha acontecido que acho relevante assim partilhar? Olha, não sei, acho que pronto, é irmos de cabeça aberta para onde quer que formos e termos noção que ali estão pessoas que estão mais sensibilizadas, não é? Mais nervosas, mais inseguras. E realmente ajudá-las no que elas precisarem. Assim, imagina, de histórias engraçadas, o que é que eu posso dizer? Por exemplo, havia pais que não conseguiam ver agulhas, então ficavam pálidos assim que a gente entrava lá. Algum pai desmaiou? Viste algum pai desmaiou? Quase. Olha, tirou a t-shirt, tirou tudo, foi lá para fora. Olha, é um filme. Mas pronto, o senhor depois ficou bem e regressou e tudo bem. Tanto que a senhora até disse, está a ver, é por isso que eu é que estou grávida e não está eu. Exato, mas pronto, era mais assim. Eu acho que a obstetrícia e a saúde materna são áreas em que apelam muito à parte emocional. Acho que é da área mesmo que a parte das emoções e da gestão de emoções temos de gerir muito bem, porque são momentos de extrema felicidade, mas também podem ser o contrário e... por acaso no centro de saúde também havia muita felicidade e muitos parabéns e muito que tudo corra bem, mas também apanhei, e que me tocaram bastante, senhoras que tinham sofrido abortos e que depois foram à consulta, porque já estava marcada a consulta de acompanhamento da gravidez e que também tem de ser acompanhada depois de acontecer, que são abortos espontâneos que acontecem, e que era muito difícil. Houve um caso mesmo que eram era um casal de 2 senhoras que recorreram à FIV, que é a fertilização in vitro, queriam ter um bebê e por acaso a senhora engravidou e eram gêmeos e depois ela sofreu um aborto, então foi muito difícil, vieram à consulta muito tristes e tivemos de dar muita força, tipo, não desistam, porque hão de conseguir. E é uma técnica complicada e não sei se também apanhaste lá. Sim, olha, eu apanhei várias FIVs e com sucesso. Os bebés nasceram sem qualquer complicação. O índice obstétrico que eu apanhei assim com mais perdas estacionais foi mesmo uma senhora que já tinha tido 3 perdas, 3 abortos, exatamente, mas que já tinha, portanto, já foi para lá com um filho, portanto, ela já tinha tido um filho e este era o segundo que ia ter. E pela fertilização in vitro. E correu tudo otimamente. Claro que são senhoras mais ansiosas, não é? Tens de ter outra conversa com elas, outro modo de... É isso. Tem de se adaptar muito bem. Mas tudo correu bem, sim.
Mas é esse lado assim mais também. Houve outra senhora que apanhei que também já era uma senhora com alguma idade e que tinha tido um aborto às 30 semanas por malformações, então Exato. também estava uma labilidade emocional muito grande, então também é um desafio, porque temos de ter muito cuidado com as palavras que dizemos nesta altura, porque Exato. é mesmo muito delicado. E também foi um grande desafio para mim lidar com isso, com o outro lado da obstetrícia que também existe e também tem de ser falado, que acontece. Eu, por acaso, naquele estágio, pronto, houve lá bebês que não nasceram tão bem, não é? Mas isso faz parte. Sim. Quer por ter o cordão umbilical por volta do pescoço ou outras complicações, pronto. Mas realmente nunca tive assim um dia mesmo mau. Portanto, acho que foi um estágio muito feliz. Acho que foi o estágio mais feliz feliz que aconteceram assim da minha vida. Menos coisas. E pronto. Acho que. Não sei se tens alguma dica para dar. Dicas. Possíveis estudantes que vão para esta área. Sim, posso dar umas dicas. Não, a dica é irem mesmo, é terem noção que estão a trabalhar com a fase mais bonita da vida das mulheres e também com a parte mais difícil, em que as mulheres devidam muito de si, das suas capacidades, principalmente da amamentação, que é assim o que os preocupa mais, porque se não mamarem o bebê não vai ter peso suficiente, depois vai ter que ir para o leite adaptado e tudo mais, portanto... isso faz imensa... Tinha mesmo senhoras que os bebés não ganhavam peso e elas diziam, eu é que não consigo produzir leite, meu leite está estragado. Não é isso, é normal, acontece, vamos dar a volta. Exato, é tentarem, persistirem, acompanharem, ajudarem no que elas precisarem e é mesmo estudarem, pronto, assim, os pontos mais relevantes da matéria, as pré-eclâmpsias, as punções da dura mater, o que é que se faz ao recém-nascido, os rastreios, os procedimentos todos. Acho que é isso. Mas lá é que vocês vão ver que realmente cada serviço é diferente. Porque imagina, há pessoas que podem nem... Eu tive essa sorte porque eu acompanhava a grávida desde que ela entrava até que ela saía e era tudo no mesmo piso. Era tudo o mesmo serviço, elas nunca saíam dali. Portanto, isso tem a ver com cada serviço. Mas estou sempre à distância de uma mensagem se tiverem dúvidas. Contactem-nos no Instagram sem problemas, com qualquer dúvida que tenham. E agradecemos muito a quem nos manda mensagens. A quem nos manda mensagens e quem nos apoia. Exatamente. Portanto... E a quem partilha as histórias e sim, muito obrigada pelo apoio. É isso. Pronto, e foi mais um episódio deste nosso podcast. Espero que tenham gostado. E até uma próxima. Beijinhos! Beijinhos!